Aleluia. Bendito Deus, nós te amamos, Senhor. Nós reconhecemos a nossa total dependência, Senhor, de Ti. E nessa noite nós queremos oferecer aquilo que temos em nós, no nosso coração. Pois não poderíamos pagar tão grande salvação. Não poderíamos pagar, Pai, tão grande libertação. Não poderíamos, Pai, imaginar jamais um plano tão perfeito para nos tirar das trevas e nos levar para o reino do Filho, do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, a remissão de todos os nossos pecados. Como é bom saber, Pai, que na eternidade o Senhor já pensava em nós, nos via aqui e agora como seu povo. O Senhor nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, Senhor, para hoje sermos santos, irrepreensíveis. Em amor, o Senhor nos predestinou para si mesmo. É tão bom, Pai, conhecer a Tua vontade. É tão bom saber, Senhor, dos Teus propósitos. Por isso estamos aqui te adorando em espírito e em verdade. Estamos praticando um culto racional, entendendo porque nós estamos aqui levantando mãos santas, sem ira, sem animosidades. É tão bom, Pai, saber que o Senhor também está presente aqui, pois a sua palavra diz que em todo tempo devemos oferecer sacrifícios de louvor, que são frutos dos lábios, que engrandece o nome do Senhor. E o Senhor mesmo garantiu que onde houvesse dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se faria presente. Portanto, recebe, Senhor, a nossa adoração. Erguemos um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Podem se assentar, queridos. Muito obrigado. Obrigado a todos aqui do louvor. Eu espero que você esteja muito bem acomodado, mas também esteja com o coração aberto, porque o que vamos fazer nessa noite aqui, queridos, não é normal. O que nós vamos fazer aqui, irmão, tem um peso espiritual tão grande, mas tão grande, que quem inaugurou o que chamamos de a ceia do Senhor, quem inaugurou, irmão, foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Então, se foi Cristo que inaugurou e se foi Ele que ordenou que nós fizéssemos isso, irmão, nós deveríamos ter toda a atenção voltada para isso. Concorda, irmãos? Então, nessa tarde e noite, eu quero agradecer a Deus por sua vida, por você estar aqui, mas peço encarecidamente que você me dê de presente toda a sua atenção. Amém? Porque nós precisamos entender, irmãos, por que fazemos o que fazemos. Por que nós abrimos a nossa boca e louvamos a Deus? Por que nós nos prostramos diante da sua presença? Porque, irmãos, nós nos emocionamos até, inclusive, com essa presença. Por que é que nós chegamos até a casa do Senhor e lhe prestamos culto? Tudo isso, queridos, tem que ser algo que nós entendamos, para que a gente não venha se decepcionar com as circunstâncias, com os problemas, com as adversidades. Porque a palavra de Deus, ela nos afirma claramente, irmão, que quando Jesus saiu a semear, ele disse que uma porção da semente, que é a palavra de Deus que ele semearia, ele cairia primeiro numa terra dura, que é a beira do caminho, depois diz que cai em uma terra com pouca profundidade. Essa terra com pouca profundidade, ela recebe até com uma certa alegria a palavra, com uma certa emoção. Mas Jesus disse, mas virão as tentações, virão as provocações, virão as investidas do diabo. E se essa pessoa ela não tiver fundamentos naquilo que crê, nessa semente que foi lançada no coração dele, a Bíblia diz que ele se decepciona. E se decepciona muito sério. Então, é fundamental que nós entendamos, irmãos, os fundamentos da nossa fé cristã. Amém, irmão? Você precisa conhecer os fundamentos da sua fé. Porque se esses fundamentos não forem
bem firmes, então nós podemos estar correndo o risco de ser abalados. Porque Cristo disse assim: eu vou dizer para vocês quem eu considero alguém prudente. Prudente, queridos, é a capacidade de ver antecipadamente o mal e se desviar dele. Amém? Então Cristo disse: eu vou dizer com quem eu comparo alguém prudente. É aquele que cavou bem fundo até chegar na rocha e a partir daí constrói a sua casa sobre ela. Há um esforço, irmãos, em nós construirmos algo pela fé. Há um esforço nosso, irmão, para cavar. E esse cavar significa estudar, pesquisar, comparar, ler, meditar, tentar entender, compreender. Porque senão nós nunca vamos construir nada sólido. Porque Jesus também disse: eu vou dizer para vocês a quem eu comparo a pessoa nécia, sem senso, que não valoriza o que recebe da minha parte. Essa pessoa que ela constrói já sobre a areia. Ela joga sobre a areia. A areia, muitas vezes, pode ser comparado, irmão, com apenas porções da rocha. Quando a erosão chega na rocha, vai fragmentando ela e vai se tornando pó e vira areia. Mas era parte da rocha, mas hoje é só areia. E Jesus estava dizendo para nós: não adianta uma fé apenas de poucas porções. Mas é da Bíblia, irmão, mas é pouco ainda, irmão. Não é o todo. A rocha é a palavra toda. Amém, queridos? A rocha é o todo, irmão. Nós temos que compreender o todo, saber o todo. Mas, pastor, não tem quem saiba o todo. Tem, filho. Tem. A Bíblia diz para nós, por boca do próprio Deus: buscar-me-eis e me achareis. Ele não disse: eu não sou um Deus misterioso, eu não estarei escondido de você. Não, ele disse: se você me buscar de todo o seu coração, você me acha. Amém? E ele ainda diz mais: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. E ainda diz mais: e vou anunciar coisas a você que você nem sabe, nem imagina. Isso aqui é Deus, o resto é Baal, irmão. Amém? Então, nessa noite nós vamos cear. E por que nós ceamos, irmão? Qual é o fundamento da nossa fé para fazer o que fazemos? Eu quero levar vocês para o capítulo da Bíblia, irmão, que nos baseia no que seja uma fé que agrade a Deus. Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11. Isso, é desse jeito, meu querido. Me ajuda aí, viu, meu filho? Porque dá trabalho para pesquisar, para estudar, para montar tudo, viu, filho? Tá bom? Aleluia. Então, Hebreus capítulo 11 diz: ora, eu estou vendo na versão revista e atualizada, tá? Se puder jogando aqui, porque se tiver alguém demorando para achar na Bíblia, a gente já ganha tempo. Vamos lá. Ora, eu vou tomar uma aguinha e ora você lança. R-A, revista e atualizada é minha versão, tá? Hebreus 11, 1. Desculpe, meu amor. Olha, meu Deus, como é que Hebreus é tão grande, né? O capítulo 11, para você achar. Olha para aqui, crente. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Talvez isso você já saiba. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para o final do versículo, que diz que é a convicção de fatos que nós não vimos. Convicção, pastor Joselito, em cima de fato que não se vê. O que é um fato? Vou fazer essa pergunta para você. O que é um fato? Lá na Paraíba, se eu fizesse essa pergunta, alguém já tinha dito: é as tripas de um bode, é as tripas de um boi. Quando se tira as tripas de dentro de um bode, de um porco, é fato. O fato do bode, o fato do boi. Não é isso não. Fato, irmão, é um acontecimento imutável. É uma realidade, é algo que aconteceu, é real. Então a nossa Bíblia está dizendo: escute, irmão, a nossa fé, irmão, ela é baseada em cima de fatos, em acontecimentos reais. Não é uma ideologia, não é um pensamento, não é uma filosofia, não é uma ideia. Não, irmão, a fé cristã, ela é baseada em cima de fatos reais
que nós não vemos. Por exemplo, irmão, qual é um fato real que nós não vemos? Nós estudamos na Bíblia, irmão, a respeito da redenção. A palavra redenção, irmão, significa resgate, ou também significa resgatar pagando um preço. O valor que tivesse um escravo, à época bíblica, irmão, o valor que tivesse um escravo, esse pagamento era chamado de resgate. E a Bíblia, irmão, fala sobre um resgate do ser humano. Salmo 49, verso 8, meu filho, aqui. O Salmo 49, verso 8, irmão, vai dizer para nós quanto que valia a alma, não o corpo, para viver na escravidão, mas a alma humana que está na escravidão, o espírito humano que está na escravidão, desde a queda de Adão. Quanto se paga, quanto vale? Pode voltar no versículo de número 7, filho, para eu ver se está ali tudo. Isso. Quanto que vale, quanto se paga para redimir, para comprar, para tirar um irmão, um parente, um pai, uma mãe, um filho, um semelhante. Quanto se paga? Sua Bíblia diz assim, ao irmão ou ao semelhante, verdadeiramente ninguém pode remir ele. Ninguém pode comprar a liberdade dele. Ninguém jamais poderá pagar por ele a Deus o seu resgate. Ninguém. Porque o verso de número 8 vai dizer, porque a redenção é uma compra para libertar, irmão. A sua Bíblia diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Cristo não nos comprou para a escravidão, Ele nos comprou para a liberdade. Em outras palavras, Ele abriu a porta da nossa prisão, rasgou a nossa dívida e ainda disse, seja livre, vá em paz. Ele nem nos obriga a servi-lo. Ele nem passa na nossa cara, você não pode ir, você agora será meu servo obrigatório. Não! A gente serve de orelha furada, a gente serve por amor, a gente serve por gratidão, a gente serve por compreensão, eu não merecia. Mas Ele me comprou, Ele me pagou. A redenção da alma é caríssima. Cessaria toda e qualquer tentativa do ser humano de resgatar o outro para sempre. Uau! Onde encontrar essa redenção, irmão, que o homem não pode alcançar, não pode comprar? Salmo 130, verso 7. Eu estou como professor hoje aqui, por favor, tenha paciência comigo, que eu vou dar muitos versículos para você, tá? Salmo 130, verso de número 7, irmão. 130, verso 7. A Bíblia diz assim, espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. E nele também há copiosa. Essa expressão copiosa é como uma chuva que não quer parar. Aleluia! É uma chuva de misericórdia, uma chuva de redenção. Nele há uma copiosa redenção. Isso estava em Deus, irmãos, isso era promessa que os homens, as mulheres na antiguidade ansiavam, eles desejavam. Eles sabiam que Davi tinha escrito no Salmo 49, não tem quem pague pela vida do ser humano. Mas eles sabiam, mas só Deus pode perdoar pecados. Você se lembra de Jesus Cristo olhando para o paralítico que desceram ele pelo teto rasgado e colocado diante dele, ele disse, filho, todos os teus pecados estão perdoados. Os religiosos que estavam ali, sabe, pastor, para julgar Jesus, condenar ele em alguma palavra que ele dissesse, começaram a murmurar entre si, dizendo assim, quem pode? Isso é uma blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam falando a verdade, porque era só o que eles entendiam, era até onde eles iam na compreensão.
Porque para eles era uma promessa distante, é uma promessa inalcançável. Ninguém pode pagar pela vida do ser humano, porque só Deus é quem pode perdoar pecados. Mas Jesus Cristo diz assim: o que vocês estão arrazoando nos vossos corações? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Eu digo para você, meu filho, levante-se, levante, ande, vá em paz. O homem, um paralítico fica vivo da Silva, duas pernas novas, porque a redenção de Deus já choveu na terra, já chegou para nós. Antes, irmão, a redenção era uma promessa. Agora a redenção já é uma realidade. Eu e você podemos aceitar isso como real. Isso é um fato, é um acontecimento imutável. Deus já veio nos resgatar. Aleluia! Isso faz base da minha fé, meu irmão. Isso é a base da minha fé. Quando eu preciso de libertação, quando eu preciso, irmão, que a porta de muitas prisões na minha frente se abram, eu sempre invoco essa redenção. E eu digo, para a liberdade foi que Cristo me libertou. Verdadeiramente eu sou livre. O pecado não me domina, a dúvida não me domina, a incredulidade não me detém. Eu vou avançar, eu vou conseguir, eu vou chegar. Aleluia! Eu parei de imitar muitas pessoas que diziam, meu irmão, façam como Miriam. Quando chegar do outro lado, que Deus te dê a vitória, reconheça, irmão, toque pandeiro, cante, dance e agradeça. Como é, meu filho? É bom demais você só agradecer depois da benção. É bom demais você agradecer depois do livramento. É bom demais depois da conta paga. É bom demais depois que as coisas estão tudo bem. Aí fica fácil, irmão. A gente já fazia isso quando eu era da outra igreja. O pastor Bud dizia isso, né? Quando eu era do catolicismo, era isso que eu fazia. Só paga a promessa quando a benção for alcançada. Pastor Bud, certa vez, deu uma lição num irmão e eu estava tão perto, eu aprendi na hora. O irmão falou assim: pastor Bud, eu queria que o senhor fosse lá em casa sábado. Vou dar um culto de ações de graças. E ele disse: opa, e por que, irmão, o culto de ações de graças? Pastor, é porque há 6 meses eu venho pedindo a Deus para ele desengavetar uns processos que estavam enganchados na justiça. Mas graças a Deus essa semana saiu para a glória e honra do nome do Senhor. Então sábado eu vou dar um culto de ações de graça. Ele disse: meu filho, você poderia ter recebido essa sua bênção há mais tempo. Como assim, pastor? Eu orelhou, não, pai, eu digo, eu vou aprender aqui agora. Ele disse: meu filho, se você tivesse feito um culto de ações de graça no dia que você pediu, quem tem criança pequena aqui? Criança 2, 3 anos, tem? Chega para ele ou ela hoje e diga assim, pode ser neto também, viu, gente? Tá bom? Olha a vovó, eita, vovó. Chega, se coçou agora, guarda a bolsa, esconda a bolsa, vovó. Ei, eu posso vir para cá, pastor? Posso? Glória a Jesus. Pastor Bud dizia: rapaz, deixa eu sair da trás do púlpito, que eu fico me sentindo como se estivesse dentro de uma bacia, irmão. Deixa eu soltar as pernas. Chegue em casa hoje à noite. Fale para seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu sobrinho. Diga assim: eu vou lhe dar aquilo que você mais deseja. Você sabe o que é que vai acontecer? O quê? A sua criança vai avisar para todo mundo: eu ganhei. Se você morar em condomínio, ela vai para a janela. Vai ligar para todo mundo no condomínio, os coleguinhas da escola: meu pai é o melhor, minha avó é o melhor, meu avô, minha mãe, meu Deus. Mas você já deu? Eita. Mas a criança pega pela fé.
ela acredita, ela confia. Sabe que a palavra fé no grego é confiança. Não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo disse: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não conseguem entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus, meu irmão, não é ir para o céu. Entrar no reino de Deus é aqui e agora. É você viver e se beneficiar, irmão, com as coisas que o reino de Deus já te dá, porque você pertence a Ele. Quando você nasce de novo, você é transportado para esse reino, irmão. Quando você nasce de novo, você já é cidadão dos céus, irmão. Então a gente precisa desfrutar destas coisas espirituais, mas divina, porque nem tudo que é espiritual é divino. Tem tanta coisa espiritual enganando as pessoas aí. Mas o que é divino está na sua palavra. A palavra de Deus garante para nós. Amém, querido? Então a redenção era uma promessa, hoje é uma realidade. E eu vou te provar isso, Romanos 3:24. Bem rápido, meu filho, aqui, por gentileza. Romanos 3, verso 24. Está escrito assim. Isso é o apóstolo Paulo nos ensinando. Ele diz: sendo nós justificados gratuitamente. Fala comigo, gratuitamente. De grátis. Ou como dizem os americanos, free. Oh, aleluia. Opa aí, ó. Eu estou aprendendo inglês, viu, gente? Eu já sei falar 2 palavras em inglês, pastor Alexandre. Ó, Donald Trump. Aleluia. Vamos lá. Sendo justificado gratuitamente, 0800, free. Nós não pagamos nada, não tínhamos como pagar, irmão. Todas as tentativas do ser humano de soltar, de justificar, de libertar o outro ser humano, não podia. Mas nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. E é mediante a redenção que já existe. Se há, o verbo aqui é já existe em Jesus Cristo. Não vai acontecer, irmão. A redenção não é para o futuro. É agora, já aconteceu. Efésios 1:7. Talvez você nem saiba o que você possui, mas eu vou ler para você o seu testamento. A Bíblia diz: no qual nós temos a redenção, no qual nós temos a redenção, no qual nós temos. Diga assim: está falando de mim, a meu respeito. Eu e você já temos, irmão. Não teremos, não será no futuro, filho. Já aconteceu. No qual nós temos a redenção pelo seu sangue, que é a remissão de todos os nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é um fato, irmão, que a nossa fé se baseia. Nossa fé não é achismo, nossa fé não é religiosa. Nossa fé, irmão, é convicção em cima de fato que não se vê. Você não vê a redenção, mas ela é uma realidade espiritual no cartório do céu. Lá seu nome já está escrito. Lá seu nome já está anotado. Comprado com altíssimo preço. Outro fundamento bíblico para a nossa fé, irmão, é a justificação. Isaías 45:25. Por favor, meu filho. Vamos ver a justificação como uma promessa. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. O povo de Deus tinha uma promessa de justificação, mas essa justificação também, irmão, ela estava no Senhor, estava com Deus, procedia dele, irmão. Ninguém poderia se justificar diante de Deus. O problema de Paulo com os Gálatas, por exemplo, é o problema também dos romanos, que eles queriam a justiça própria. Eu não faço isso, eu não faço mais isso, eu deixei de fazer aquilo. Isso é uma justiça própria. Mas Paulo diz assim: eles rejeitaram a justiça que vem de Deus em Romanos. Porque eles não acreditaram que Deus poderia justificar o ímpio. Que Deus mandaria a sua copiosa redenção e uma justificação que estaria nele. É por isso que a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé. Nós temos que crer, irmão,
e receber pela fé, que essa justificação que estava no Senhor, ela não chegou somente em Israel, como um povo escolhido de Deus, chegou até nós também, porque nós somos uma descendência espiritual dele. Deus, o Senhor falou com Abraão, olhe para as areias do mar. Ele falava do natural. Isso aqui será a tua descendência natural, Abraão. Mas também olha para o céu. O céu falava da descendência espiritual. Assim será a tua descendência espiritual. Teus filhos somos nós, estes celestiais, esses espirituais. Nós não nascemos naturalmente de Abraão, mas nós nascemos, irmão, da vontade de Deus. Foi da vontade dele que nós viéssemos a nascer. Essa promessa estava em Deus, mas Isaías 53, versos 10 e 11, vai mostrar para nós, irmão, como que está a nossa situação atual. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, falando do seu Filho, o Cristo Jesus, o Messias que haveria de vir com essa justificação. Foi do agrado do Senhor moê-lo, foi o agrado do Senhor fazer com que ele enfermasse, porque quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, está falando de nós, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Tudo isso era uma promessa para o futuro. Olha, prosperará, virá, verá. Os verbos é tudo no futuro. Agora vamos ver a realidade. Romanos 4, 25. Por favor, querido, na tela. Louvado seja Deus. Romanos 4, 25 diz assim, o qual. Está falando de quem? Daquele que Deus ia moer na cruz, daquele que Deus ia colocar enfermidades na cruz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, mas já ressuscitou, viu? Por causa da nossa justificação. Por que fazemos o que fazemos, irmão? Por que comemos o pão e bebemos do suco de uva num cálice? Porque ele disse, façam isso em minha memória. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso justificador, irmão. Vamos ver se isso ainda vale para hoje. Romanos 9, verso 30, até o 33, meu filho, por favor. Romanos 9, 30 diz, que diremos, pois? Que os gentios, aqui está falando de nós que não viemos da descendência direta de Abraão. Os judeus é como um povo único na face da terra. Mas todas as outras nações no mundo inteiro é chamado povo gentílico ou gentios. E que diremos, pois, disse Paulo, que os gentios que não buscavam a justificação, eles vieram alcançá-la, sabe? Porque os judeus só queriam se justificar por suas obras, mas nós alcançamos essa justificação. Sabe como foi? Porque ela decorreria da fé. E não das nossas obras, do que nós fizéssemos ou deixássemos de fazer, mas da fé que nós colocaríamos nessas promessas para que elas se tornassem realidade na nossa vida. Coloca o outro verso, por favor, 31. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, não. Por quê? Verso 32. Porque ele não decorreu da fé neles, não. E sim como das obras. E sabe o que aconteceu? Eles tropeçaram na pedra de tropeço. A pedra de tropeço que a gente sabe é Cristo. Deus falou com Moisés. O povo está reclamando de água, está faltando água. Está reclamando de falta d'água. Fere a pedra. Fira a pedra. E Moisés vai lá com um cabo de vassoura, um cabo de enxada, melhor dizendo, e dá uma paulada numa pedra, irmão. E quando bate nela, rasga. Já ouviu falar aqui um pau que quebra pedra? Pois aquele que Moisés bateu na rocha, abriu ela. Abriu a ponto de jorrar uma fonte de água, que por 40 anos não deixou de sair água. E não se admire não,
Porque em 1 de Coríntios capítulo 15, Paulo diz assim: tinha uma rocha, uma pedra, que seguia o povo de Deus no deserto. Já ouviu falar nisso, de rocha que segue? Montanha que anda? Pois a nossa anda. A pedra que os homens tropeçaram nela, ela anda, ela acompanha, ela segue, ela fornece água da vida. Oh, aleluia! E Deus disse: fere essa rocha. Moisés feriu ela. Depois Moisés foi lá reclamar de novo. O Senhor diz: vai na rocha e fale com ela. Mas Moisés estava tão irado, estava com a cabeça tão quente, que nem pensou no que Deus disse. E foi lá e feriu a rocha de novo. E quando feriu, Deus disse: você não entra na terra prometida. Mas Deus, ele fez 99,99%, sim, mas ele tocou em algo espiritual. Aquela rocha não é natural, aquilo não era normal. Com isso, Deus estava dizendo: a rocha, que é Cristo, só poderia ser ferida uma única vez. Duas não. Ele será ferido uma única vez. E quando ele der a sua vida em resgate por muitos, ele verá o seu penoso trabalho e se alegrará por isso. A nossa fé é baseada em fatos, irmão, não é conto de carochinha, não é arrepio, irmão, não é sentimento, não é por tristeza, nem por necessidade. Não, filho, a nossa fé é baseada em fato, é real, é tão real que Moisés não entrou. Porque Deus disse: você mexeu no que é espiritual e essas coisas eu levo a sério. Está comigo, irmãos? Então, veja o que vai dizendo a Bíblia. Nós paramos em qual verso, meu filho? Romanos 9, 30? 31? Então ainda tem muito tutano para a gente comer hoje à noite. Vai em frente, amigo. Por quê? Porque não decorreu da fé. Porque está escrito, ó, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas olha aqui o que Papai do Céu vai dizer para nós. Mas qualquer um que nela crê, não vai ser confundido. Deus do céu está garantindo a você. Se você crê no meu filho, na rocha, a porta, o pastor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, se você crê nele, crer, irmãos, é aceitar como verdade o que já está escrito. Crer não é ter fé. Ter fé é você agir em cima do que você já crê. Como você aceitou como verdade e você agiu. A ação é a fé. Está comigo, irmão? Então não venha me dizer que tem muita fé se você age pouco. Porque você precisa crer primeiro para poder ver a glória de Deus depois. Alô? E a Bíblia está garantindo para nós, irmão, qualquer um que crê nessa pedra, nessa rocha, não vai ser confundido. Vou dizer de novo, não vai ser enganado, não vai ser envergonhado. Você não vai cair em armadilha de falsa religião. Você não vai cair, moça, vou falar para você, num engano de rapaz bonito, só porque tem uma lábia grande. Não. Se você crê em Jesus Cristo, você não será confundido. Não será confundida, não será enganada. O espírito dessa rocha vai alertar você, dizer: salta fora que é laço. Psst, aleluia. Está comigo, irmãos? Aleluia. Então, vamos bem rapidinho. Deixa eu falar para outra base aqui, e daqui a gente já parte para nós encerrarmos, irmão. Mas tem outro fundamento da nossa fé. Um fundamento de um fato que a gente não vê, mas é uma realidade espiritual. Essa realidade chama-se propiciação. São palavras que muitas vezes não se ensinam muito dos púlpitos, pastor. Não se fala muito sobre redenção, não se fala muito sobre justificação e muito raramente sobre propiciação. Mas eu vou mostrar para você o que é a propiciação. Êxodo 32, verso 30. Também nós vamos até o 33. Êxodo 32, 30. Está aqui já na tela. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura eu farei propiciação pelo vosso pecado. O que é uma propiciação? Eu vou contar uma história verdadeira para você. Lucas capítulo 18, Jesus Cristo conta a história de dois homens que sobem ao templo
com o propósito de orar. E ele diz assim, um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, escuta só, orando de si para si mesmo, dizia, ó Deus, amanteigadíssimo, saborosíssimo Senhor, aleluia. Dou graças a ti, Senhor, porque não sou como os demais pecadores. Gentalha. Eu imagino, é assim que eu leio minha Bíblia, tá certo, filho? Eu não sei se você se diverte lendo a Bíblia, mas eu fico imaginando a cena do Chaves. Fariseu orgulhoso, soberbo. Olha, a Bíblia diz, orando de si para si mesmo, ou seja, a oração não passa da cabeça dele. Vaidade, orgulho, soberba, religioso, prepotente, arrogante. E o que é pior, sem uma gota de misericórdia. Te dou graça porque eu não sou como qualquer um. Não. Inclusive eu jejum 2 ou 3 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo, do endo, do cominho, do azeite, contando vantagem diante de Deus. Aí Jesus disse, mas o outro publicano, estando de pé, longe, não tem coragem nem de levantar os olhos aos céus e diz assim, seja propício a mim, Senhor, que sou um pecador. Jesus Cristo disse assim, qual dos dois você acha que vai descer para casa justificado? Veja, o moço não disse apenas, me perdoe, Senhor, porque eu sou pecador. Não, ele disse, seja propício. E a palavra propício, o verbo propiciar aqui, meu filho, significa seja favorável a mim, Senhor. Seja por mim, Senhor. Seja meu escudo e minha salvação. Seja meu advogado, Senhor. Jesus disse, porque esse reconheceu, porque esse confessou e abandonou, ele não só vai levar para casa a misericórdia, irmão. Eu vou justificar a ele. Está comigo, irmão? Essa palavra que saiu da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, nos garante hoje que quando eu e você confessamos os nossos pecados, abandonamos ele, irmão, a misericórdia de Deus nos alcança. Mas a Bíblia diz, se essa pessoa encobrir seus pecados, não vai prosperar como aquele outro fariseu. Era pecador, mas se achava o homem mais justo do mundo. Estão comigo, irmãos? Mas a palavra de Deus diz para nós que Moisés subiu o monte e disse, eu vou fazer propiciação por vocês. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu vou ser favorável a vocês, eu vou defender vocês, eu vou lá pedir a Senhor, Senhor, tenha misericórdia deles, que eles não sabem o que fazem. O povo tinha acabado, irmão, de inaugurar o carnaval fora de época no pé do monte, uma micarande, estava lá a bagaceira, ninguém era de ninguém. E Deus disse, vou acabar com tudinho. Moisés disse, não, vocês cometeram um grave pecado contra Deus, mas eu vou lá fazer propiciação por vocês. A propiciação também é um ato, irmão, e um sacrifício que aplaca a ira de Deus. Interrompe que a ira de Deus ia destruir o ser humano. Pois é, para começar a encerrar, veja o que diz a sua Bíblia em Romanos 3, do 21 até o 26. Por favor, meu filho, a gente encerra agora. Romanos 3, 21 a 26. Olha para cá. Mas agora, queridos, diga agora. Agora. Agora significa neste tempo, nesta era, em que Cristo já veio, em que a graça nos alcançou. Mas agora, sem a lei que nos prendia, rudimentos do mundo, a religiosidade, a apenas fazer sacrifícios de bode e de touro que não resolvia o problema da nossa alma, irmão, só encobria como um band-aid em cima de um câncer os nossos pecados. Mas agora, sem essa lei, já se manifestou a justiça de Deus, e ela é testemunhada, irmão, pela lei de Moisés e também pelos profetas. 22, meu filho. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E
sabe, ela é para todos, mas é sobre todos os que creem, porque em Deus não há distinção. Continua, meu filho. Ai, continua. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram e são carentes, necessitados dessa glória de Deus. Mas não para aí, irmão. Tem gente que para nesse versículo, irmão, está todo mundo lascado. Vai todo mundo para o inferno, pretinho, de carreta. Porque todo mundo pecaram, irmão. Está todo mundo destituído da glória de Deus. Lê o versículo seguinte, que diz, mas nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que já existe em Cristo Jesus. E não é só a redenção, não é só o pagamento. Como é que foi feito esse pagamento? Veja o versículo seguinte. O pagamento foi assim, Deus propôs no sangue dele, como que fosse a nossa propiciação. O sangue dele é a nosso favor, irmão. O sangue dele não é contra. Como é que ainda tem crente que acredita que Deus vai arrebentar a cabeça, Deus vai quebrar a perna, Deus vai fechar negócio, Deus vai botar doença para ensinar você que ele é Deus soberano, aleluia. Que é isso, meu irmão? Ele elaboraria um plano tão perfeito e tão maravilhoso desse, que endoideceu a cabeça do diabo. Porque o salmista Davi disse, se os poderosos dessa terra soubessem quem que eles estavam crucificando, eles não teriam matado o Rei da Glória, não. A quem Deus propôs do seu sangue como propiciação, favorecimento, compaixão, amor. Deus propôs, vai, meu filho. Eles não merecem, não. Todos eles pecaram e por causa disso estão destituídos da minha glória. Ele disse, mas pai, eu vou me oferecer. Eu serei o ato que vai aplacar essa ira que está na tua santidade, pai. E Deus propôs no sangue dele como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça. Por ter Deus, presta atenção, na sua tolerância e bondade e misericórdia, ter deixado impune, sem cobrar, sem castigo, os pecados que a gente tinha cometido antes. Eu não sei ainda como é que tem alguém que ainda acredita em maldição hereditária. Ah, porque meus avós, meus bisavós, batia bombo por cabo do chifrão. Ah, não sei o quê. Ah, e hoje a gente está assim porque meus pais pecaram. Ah, eu já fui tão mal, pastor, eu acho que eu estou pagando, sabe, ainda a dívida das coisas ruins que eu fiz. Deus foi propício a você, foi favorável a você, filho. Se você crê nisso mediante a fé, aí a justiça dele é manifestada na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, na tolerância dele, deixou impunes os pecados que anteriormente você cometeu. Deus não está no negócio, irmão. Deus não está no negócio, irmão, de cobrar pecado. Deus está no negócio de revelar que os pecados que nós tínhamos, irmão, ele já deixou impune, porque ele puniu o seu filho naquela cruz. Para encerrar, Isaías 53:5, cadê o pessoal aqui do louvor, meu irmão? Vamos trabalhar, meu filho? E eu gostaria que os diáconos também viessem para cá, porque nós já vamos tomar a ceia nesse momento. Amém? Isaías 53, verso 5. Veja o que diz a sua Bíblia. Mas ele foi transpassado. Transpassado. Você sabe o que é transpassado? Talvez não saiba não, né? Mas eu vou lhe dizer, com todas as letras. Aquele que é a palavra, aquele que estava no princípio com Deus, aquele, irmão, que por meio do qual todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que um dia teve um boneco de barro nas suas mãos. E quando Deus, o Pai, soprou nas narinas desse boneco, o hálito de Deus moldou aquele barro. E foram as mãos de Cristo, nosso Senhor, quem formou os membros de um corpo humano. Ele provou isso quando ele encontrou um cego de nascença e ele vai na terra, pastor. E ele pega a obra-prima e mistura com o hálito, com saliva, como o próprio Deus soprou, não vento, mas saliva.
E ele moldou e botou 2 pecinhas novas nos olhos daquele homem. Porque quando a Bíblia fala, pastor Alexandre, de cego de nascença, nos originais diz que aquele homem não tinha o globo ocular. Então Cristo prova que ele é Deus Criador. Ele estava no princípio com Deus, irmão. E ele dá 2 pares de olho novo, azul, ou inveja santa, meu Pai eterno do céu. Amém, queridos? A prova disso é porque ele diz para aquele homem ainda com os olhos cheios de lama, feito de saliva e terra, ele disse, vai te lavar no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa o tanque do enviado. O cego vai, irmão, o cego acha o tanque, o cego se banha, o cego volta vendo. Com isso, Deus estava dizendo assim, até hoje vocês rejeitaram o tanque. Vocês não acreditaram que eu enviaria o Salvador, o Redentor, o que seria a sua redenção, a sua justificação e a sua propiciação. Mas Jesus disse, o enviado já veio. Ele está aqui para dar vida, gente. Porque fazemos o que fazemos. Porque bebemos esse suco de uva. Porque comemos esse pão. Porque este pão, ele disse, é meu corpo que é entregue a você. É um corpo que foi rasgado como trigo, como pão. Ele vai ser rasgado em pedaços. Para um dia eu unir ele num corpo, um único corpo, uma família na terra. E ele diz, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida eterna em si mesmo. Isaías 53, para concluir, meu filho, joga aí. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, também foi moído pelas nossas iniquidades. Um castigo que nos traz a paz esteve sobre ele. Por suas pisaduras, Deus lançou fora todas as nossas doenças. Oh, aleluia. Fica nessa nota, meu filho. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida. Pode cantar essa música, sabe? O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia, aleluia. Cadê? Uma diaconisa vai pegar o pão aqui e o homem mais responsável, mais cuidadoso vai pegar a bebida para não derramar. Amém, querido? Ah, tá juntos? Oh, que coisa maravilhosa. Pode pegar, meu filho. Eu sou do tempo ainda que tinha um vinho ainda de um lado. Ó para aí, ó. Faz tempo, né, meu filho? Fique de pé, por favor. Nós vamos cear agora. A palavra de nosso Deus, irmão, diz para nós. Paulo diz, eu vos entreguei aquilo que eu recebi. Que na noite que foi traído, Jesus tomou o cálice. Não era qualquer cálice, irmão. Não foi um cálice qualquer. Era o cálice que os judeus colocavam na mesa na Páscoa. Haviam 4 cálices. E Jesus pega o terceiro cálice. O terceiro cálice era chamado cálice do Messias. Ninguém nunca ousou levantar aquele cálice, pastor Alexandre. Mas Jesus pega o cálice e diz, este cálice é o cálice no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em minha memória.
recordando o que eu fiz por vocês. E hoje nós estamos recordando, irmão. Ele é a nossa redenção. Ele é a nossa justificação. E Ele é a nossa propiciação. Não estamos fazendo o que estamos fazendo sem sentido. Estamos entendendo por que estamos fazendo. Está comigo, irmão? E ele também depois disse assim, depois de haver ceado, ele tomou o cálice. E ele disse, este cálice é o cálice da nova e da eterna aliança. Fazer isso em memória de mim. Amém? Então você vai receber o cálice agora, juntamente com o pão. E por favor, não abre, não coma agora, porque todos nós vamos receber. E certamente, irmãos, fazendo isso nessa noite, nós estaremos celebrando a nossa vitória por meio daquele que nos amou. Amém? Receba, por favor. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? E era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? E era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Deus da minha salvação. Sabe, amados, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, e diz, no verso de número 28, falando sobre os heróis da fé, ele diz assim, pela fé, eles celebraram a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A Bíblia diz que a Páscoa, irmão, era comido pela fé. Havia figuras, havia leitura. Obrigado, querida. Havia figura e havia leituras que eles tinham que entender que quando eles comessem a carne daquele cordeiro, eles estavam recebendo uma instrução divina de Deus. Eles não sabiam exatamente o que ia acontecer, mas pela fé eles aceitaram que aquilo que Deus estava fazendo com eles era uma realidade tão espiritual, escute isso, que iria livrar eles do exterminador do futuro. Não é isso? Exterminador do futuro. Nenhum ser humano, irmão, consegue se livrar do exterminador do futuro, a não ser os crentes, os cristãos. Porque o nosso futuro como crente, irmão, está escondido em Deus, nosso Senhor, e o exterminador não chega lá. Por isso a palavra diz que aquele povo já no Egito, irmão, pela fé, eles comeram a carne de um cordeiro, eles beberam o suco de uva representando o sangue, e mais, você lembra que Deus disse, passe o sangue deste animal nos umbrais da porta de vocês, porque nas portas, porque logo na cabeça, no corpo já das pessoas, se era para livrar eles da morte do exterminador, por que não passa o sangue logo nas pessoas? Porque nas ombreiras da porta,
Porque toda ombreira de porta no Egito era cheia de símbolo de deuses do Egito. Eles eram obrigados a ver aqueles símbolos, aquelas imagens, aquelas figuras, como sendo os deuses que guardavam eles. O que Deus estava dizendo é: o sangue vai apagar tudo isso. O sangue é maior de qualquer deus egípcio. O sangue é maior do que qualquer macumbeiro. O sangue é maior do que qualquer feitiçaria. O sangue é maior do que qualquer praga. O sangue é maior. O sangue do Cordeiro cobre tudo isso, é superior. Faça isso pela fé. E a Bíblia diz que eles fizeram. E eles não saíram de lá doentes, eles não saíram miseráveis, eles não saíram pobres. Sua Bíblia diz: não havia entre eles naquele dia nenhum único inválido e não tinha nenhum miserável. Porque essa é a vontade de Deus, que você prospere, enriqueça para toda generosidade. Aleluia! Isso aqui é uma ceia, irmãos. Não estamos no velório. Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Pega o pão, pega o pão. Pai, nós te damos graça pelo corpo partido de Jesus. Te damos graça, Senhor, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então cremos, Pai, que aquele ato, aquela propiciação, aquele ato propício, favorável a nós, foi para que todas as dores, enfermidades, moléstias e doenças, não importa o nome, fossem arrancadas de nós. Saiam em nome de Jesus de Nazaré. Porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz hoje paz, alívio de dores e doenças e enfermidades, já esteve sobre Ele. E por suas pisaduras somos sarados. Aleluia! Coma o pão, por favor. Aleluia! A Bíblia diz: depois de haver ceado, tomou o cálice. Jesus disse: esse é o cálice do meu sangue. Fazei isso em minha memória. Estamos aqui hoje recordando, Senhor, tão grande salvação. Não vamos esquecer jamais, Senhor, de todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós. Por isso, Pai, reconhecemos que hoje, ao tomar desse suco de uva, nós estamos aqui participando da morte do Senhor, relembrando a morte do Senhor, até que Ele venha. Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Pode beber, por favor. Eita glória a Jesus, nosso Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que depois de haver ceado, Jesus e os discípulos cantaram um cântico. Eu não acredito que eles cantaram um cântico triste. Segura aí um instantinho. Eu não acredito que eles, depois de cear, de cantar um cântico, e Jesus já sabendo para onde ia, né? Para o sofrimento, para a angústia, para a solidão, para a dor, para o horror. Aliás, a Bíblia diz que naquele lugar para onde ele iria, ele teve medo, angústia, pavor e desespero de morte. Não era um lugar muito bom para ir. Mas ele, sabendo que ia, ele não cantou um cântico assim. Foi na cruz, quando um dia eu vi, aleluia, meus pecados. Não, filho. Foi não. Eu acho. Jesus já se levantou assim, ó. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Papai falou, eu confio nele. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Oh, aleluia! Ele fez uma festa. E nós vamos celebrar isso agora. E eu já digo, você que chegou aqui com alguma dor, enfermidade, pode procurar no seu corpo aí para ver se está aí. Eu garanto a você, se ela ainda tiver, ela vai sair numa dancinha que você vai dar para Jesus assim, ó. Eu não vou abandonar ela. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz.
risco sobrenatural. Vivo extraordinário, o poder de Deus. O maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. O que o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Sobre as tribulações, somos mais que vencedores. Sobre as doenças, somos mais que vencedores. Esta é minha vitória, essa é minha vitória, minha fé em Deus. Sobre as perseguições, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Essa é minha vitória, essa é minha vitória, minha fé em Deus. Essa é minha vitória. Você é mais do que vencedor. Minha fé que sempre vence, Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Oh, aleluia! Aleluia!